pessoal, mais um na sala da diretoria. Eu sou a Marcela Abreu, estou com minha companheira de podcast, minha irmã, minha sócia Manuela. Oi, pessoal, prazer estar com vocês novamente. E hoje a gente vai receber uma convidada super especial. E aí eu sou suspeita, porque eu adoro esse tema que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar com a Carla Laprovítera. Ela vai se apresentar sobre a importância da alimentação no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse universo da maternidade, né, das crianças, da alimentação, que é um assunto também que eu sou suspeita, que eu amo, né? E depois que eu fui mãe, aí que eu amo mesmo. E aí eu, né, me apresentando, eu sou a Carla Laprovítera, eu sou nutricionista materno-infantil. Então eu costumo dizer que eu cuido das famílias, desde antes mesmo de ter um bebê na barriga. Então cuido da preparo da gestação, desse planejamento, até depois que engravida, e aí depois desses primeiros passos também aí da alimentação, né, da introdução alimentar, até depois, que eu digo assim, é muito mais fácil a gente já começar correto, né, do que chegar assim na nossa idade, né, a gente tem que ficar corrigindo tentar também mudar, os hábitos. Eu imagino que seja encantador o seu trabalho, porque você está desde quando a mãe começa a sonhar com aquele bebê Exatamente. e vai acompanhando até ele crescer. Exatamente. E eu sou mãe do Miguel, o Miguel tem 4 anos, e eu passei por esse processo também de tentar engravidar. Então, hoje, quando eu recebo alguém também que está nessa tentativa, nesse preparo, eu também já vivenciei isso, assim. Então, é muito bom poder estar hoje já do outro lado, né, e ajudando através da alimentação, da nutrição, E você consegue a acolher, isso. né? Sim, com Porque certeza. a gente sabe o quão doloroso é você estar tentando e ter aquela dificuldade. Então, isso é muito bom, porque você consegue entender e acolher essa dor dessa Sim, mãe, com dessa certeza. futura mãe. Muitos pacientes perguntavam assim: eu quero ver quando tu for mãe, se teu filho vai comer tudo que tu manda meu filho comer. Eu, tá bom, pois daí, aí o menino veio bem direitinho. Veio E dá um comendo spoiler, ele tudo. come tudo, né? Tudo, ele come tudo, Ele, tudo graças a mesmo. Deus, para Amém, não né? Esse fazer problema passar essa não, vergonha. esse problema eu não tenho. E aí eu digo assim, mas também foi todo um preparo, né? Toda a parte mesmo na gestação, ainda antes, né? Mas na gestação, que era o que a gente estava Começando conversando antes de antes de ligar. começar, Antes de ligar as antes de câmeras. ligar as câmeras, que o paladar começa com 15 semanas gestacionais. Então, assim, né? Passou os enjoos da gestante, muitas vezes ali já está começando a formação do E paladar como muda o paladar da da gestante, né? gestante. O É, meu, pelo menos, eu acho que ele voltou aos meus 10 anos de idade. aí Tem foi. alguma Foi. explicação, Carla? O paladar da gestante, por questões hormonais, ela pode ir mudando, inclusive durante a gestação. Então, às vezes, no primeiro trimestre, você pode estar mais assim para alguns alimentos, e depois você começa a gostar de coisas que você nunca gostou. É, Eu, eu, é uma com- montanha-russa, assim, de hormônios e muitas mudanças, e a própria mudança mesmo na vida da pessoa, né? Quando ela descobre que está grávida e eu tudo só mais. queria comer o que eu comia quando era criança. Então, por exemplo, comidas nada saudáveis, tá? Tipo, macarrão com queijo e Você presunto. tinha que ter passado na É, nutricionista, né? É, era. Ora. escuta, ela passou longe da tua porta, viu? Pois é, pois Mas deveria. ó, Numa próxima gravidez, numa você, por próxima, favor, com você certeza já estarei lá. recebendo o beta, você já esteja lá. Com Se não certeza. for Foi antes, o que eu acabei de te dizer, sabe? Descobri hoje, amanhã eu tô... já tô baindo. Carla, Porque não é só uma questão de peso. É Quantos verdade. quilos tu ganhou? 12. 12, tá? Tu foi bem ali, né? Na margem, assim, Sim, na Na margem, assim, no média. limite, Na né? média, assim, de ganho de peso, tu foi bem. Mas o que foi que tu comeu, né, pra ganhar esses 12 quilos? Então, assim, tu já muito tá me macarrão dizendo com que tu Muito já feijão. mas comeu umas besteiras, né? Não, Ou porque não? assim, a nossa alimentação, graças a Deus, é muito saudável. E eu gosto muito de comida, de Entendi, ótimo, panela, amém. arroz, feijão, Porque é isso que a gente tem que ver. O Ei, que é que eu tá aqui gosto de de tudo. nutriente? Tu gosta de Eu tudo? gosto de já tudo. Então doce tu eu ia não, querer comer umas besteiras, Com né? certeza absoluta. Pois é, entendeu? Então, já assim, não isso come. melhorou muito, mas era muito Pô, macarrão, viu? é muito macarrão, né? Então, assim, a gente fica, quando a gente tá grávida, com mais vontade de comer mais carboidrato, porque a demanda, você tá formando um bebê. Uhum. E, assim, a demanda é alta. Depois, na fase da amamentação, é uma demanda alta também para uma produção de leite materno. Mas você tem que saber o que comer.
E cada fase da gestação tem o que é mais realmente mais necessário para aquela fase. Então, eu costumo dizer assim: não venham aqui no primeiro trimestre e me cheguem no terceiro trimestre com a mesma dieta, que não é a mesma Não é a coisa. mesma coisa. Então, tem que ir realmente ajustando. E essa questão do paladar é muito interessante porque se você já tem uma alimentação saudável desde a gestação, eu digo assim, gente, é um investimento a longo prazo. Porque você vai ter menos problema com cólica, com gases depois, né, que o bebê nasce. Sim. O seu bebê tende a gostar de muitas coisas na fase da introdução alimentar, tende a ser mais tranquila, mais fácil. Então, é uma coisa que você já tem que começar realmente desde o início. E tem muito dessa parte também de formação neurológica. Então, o iniciozinho, quando você descobre que você está grávida, o cérebro já está ali a mil, sendo formado. Então, a gente tem que realmente inundar aquela criança de nutrientes, de coisa boa, de Forneceu, fornecer o melhor que você pode, né? com É uma certeza. responsabilidade você engravidar. É uma Demais. responsabilidade É grande. demais. Você não pode estar comendo o que você quer, não. Eu digo assim, gente, tem que comer, tem que estar atingindo a quantidade de proteína necessária, a quantidade das vitaminas. Então não pode, assim, não é qualquer alimentação. Mas, Pegando Não esse, é assim, né? Desculpa. não, né? Pegando esse Esse gancho, gancho. né? Qual é a importância da alimentação nessas fases de desenvolvimento da criança, desde que a gente está aprendendo Desde o agora, início, né? né? Desde da gestação até a até introdução alimentar a e depois adolescência, a né? adolescência, enfim, a vida adulta. Na fase da gestação é toda uma formação neurológica, formação também óssea, formação do que vai gerar. Assim, hoje a gente tem estudos que mostram que um baixo consumo de proteína no iníciozinho do segundo trimestre, ali 14, 15 semanas, pode programar uma pessoa para baixa reserva ovariana. E aí, se for uma menina, né? Se for um menino, pode programar realmente para uma questão da saúde dessa parte, né, reprodutiva e tudo mais. Então, assim. Às vezes a pessoa só vai descobrir quando tem, sei lá, 30 e tantos anos, ou, né, ali nessa fase, quando vai tentar engravidar, e aí quando vai ver tem uma baixa reserva ovariana. Então, isso já vem desde a vida intraútero. E, assim, essa preocupação é muito grande, porque a gente tem 9 meses para trabalhar aquela vida, né, intraútero. Passou, passou. Tipo assim, você não se cuidou no primeiro trimestre, pulou, já agora que já é outra etapa. Então, assim, teve aquela formação, por exemplo, neurológica, dessa parte cognitiva que a gente precisa de vitaminas, né, específicas, ômega 3. Então, assim, passou aquele momento, tá formado, ali o organismo vai continuar, vai ser formado outras coisas. Então, assim, graças a Deus, hoje em dia a gente tem muito estudo em relação a isso. Porque se a gente for pensar na nossa geração, não Inclusive, era tudo muito intuitivo, Não. mas não se tinha, isso, inclusive né? orientação, Nem, né? Que a gente acho que está sempre Ninguém antes. nem ia, eu acho que né? nem Ninguém nem ia ia. na É. nutricionista, E era assim. meio que uma desculpa, ah, eu tô grávida, eu vou comer o que eu quiser. Vou comer o que eu quiser e eu tô grávida mesmo e tô com desejo disso. E, tipo, isso não existe, assim. Existe, entre aspas, porque é uma coisa mais fisiológica, essa questão do desejo. Então, se você tá com uma baixa de ferro, seu corpo tende a pedir mais, tipo, feijão Sim. como tu disse, né? Ou então, quando eu engravidei eu fiquei muito carnívora, um exemplo, né? E aí a pessoa tende a comer mais muitas vezes por uma deficiência de ferro, de algo do tipo. Mas a importância é do desenvolvimento. O desenvolvimento da criança começa ali, né? Ainda no útero. E depois, formação de hábitos. Então, eu digo que a gente tem que começar pelos pais, né? Ainda na gestação, eu digo, olha, você tem 9 meses para começar a mudar. Se você tem um paladar muito infantil, são 9 meses. Depois, você ainda vai ter um tempo a mais, porque seu filho vai passar ainda 6 meses só Mesmo mamando. aleitamento. Mas você precisa ter uma boa alimentação, né? No aleitamento materno. E aí depois ele vai entender. Então, assim, se você não gosta de certas coisas, você não bota no prato do seu filho nunca vai gostar, ele não teve nem a Olha, eu oportunidade. já tô aqui em pânico, porque o meu marido diz que ele tem alergia a tudo que é verde, tá? Então, pronto, é importante a consulta do casal, viu, também. E ele assiste o podcast. Você Tem que marque a assistir. consulta quando forem querer ter filho, marque Porque, logo uma ó, consulta para mudar a se cabeça tiver desse um verde, pai. ele diz assim, tem uma alergia aí, não vai dar certo. Pois tu vai logo trazer ele pro teu time, assim, É com uma total. alimentaçãozinha mais saudável, porque a criança vai ver, né? Tem um Exato. referencial dos pais. Então, assim, o grande referencial é o pai e a mãe. Eu amo salada. E aí tem dia que eu disse assim, ai, eu tô tanto desejando a salada da Cacau. Ele, como é que a pessoa deseja uma salada? Eu,
é comida que abraça meu coração. Aí ele diz assim, nunca vi uma salada abraçar ninguém. Mas aí eu disse, no dia que você comer a salada, Cacau, você vai entender Vai o que eu tô gostar. dizendo, É. Pois é, mas assim, é tu moldar o teu paladar. Tu sempre gostou de salada? Não, Não, na verdade, não. Isso veio muito do marido do dela, meu né? Do teu marido? Exatamente, porque a gente começou a namorar muito cedo. Eu tinha 20 anos, a Marcela são 7 anos de Bebê. diferença, ela É, era um bebê. adolescente. E aí, pré-adolescente, bem trabalhosa, inclusive. ele começou a mudar o hábito da família inteira. Foi. Então, por exemplo, a gente, ao invés de tomar refrigerante, passamos a tomar suco. A alimentação mudou no sentido de trazer a salada, né? Hoje Lá- a gente consome Lá na casa deles é assim, eu queria um docinho a ele. Tem, tem uma rúcula. Vai comer uma rúcula. vão, Uma tangerina. Então, assim, um doce, ele Agora não tu seria que é imagina uma criança que cresce, né, num ambiente de muito doce, de muita. Sim. Assim, como eu acho que eu cresci num como a gente cresceu, Vocês também, né? Com muito Como acesso a biscoito muito recheado. biscoito recheado e tudo mais. Sim, Hoje miojo. hoje a gente tá consertando um paladar da nossa geração. Exato. Que eu digo assim, nossos pais, né, nossa família não tem nem culpa, porque era orientado. Então, assim, tinha propaganda de um, Do suquinho, de um suquinho, ou instantâneo. então de um leite condensado se dando para um bebê. Era a propaganda da época. E Inclusive, aquilo ali era uma coisa é normal. normal, Inclusive, nutritiva. sexta-feira passada, eu mandei uma foto para as minhas melhores amigas no grupo do WhatsApp, que é assim, o lanche, meninas, olha o lanche da escola, 30 sendo 30 mais, que era um salgadinho proteico, que o gosto lembra muito Cheetos, e uma Coca Zero, que antes era Coca Que normal. a gente levava Aí eu, muito gente, refrigerante olha pro que colégio. o gosto Não, da infância mais e sendo quando 30 ficava mais. quente, né? Não, empapocava, E a não gente dava. gostava ainda assim. Sim. E hoje eu vejo assim a mudança, A preocupação. inclusive das escolas, o que é muito Sim. importante. Então, assim, eu vi assim, hoje em dia com meu filho no colégio, como tem uma mudança. Não pode levar certas coisas Não. e não pode. E as pessoas têm que Recheado, respeitar. pelo amor de Deus. Recheado, refrigerante, suco de caixinha, aqueles Sim. sucos. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado está indo para um caminho também de ter coisas práticas, são- mas mais Que saudáveis. são saudáveis, mas também são gostosas, porque eu não sei São. se tu se lembra que mais ou menos 2010 começou esse movimento das coisas saudáveis, mas eram coisas Muito ruins. ruins. E também eram caras. É, Eram foi bem uma, mais caras, foi uma né? época muito assim, do sem glúten e do sem lactose. Isso. Né? De uma moda assim, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aí o pessoal complementava. E sem gosto. É. Né? E assim, foi evoluindo, de fato. Hoje a gente tem opções. Até assim, eu incentivo muito quando eu recebo uma família, né? A alimentação em todas as fases, mas assim, falando da alimentação infantil, de ter a receita. De você poder realmente ir para a cozinha com a sua criança e ter esse momento, que eu acho um momento de uma troca muito importante. Muito rico. Da criança ali fazer, pegar, botar a mão na massa. E aí, na pandemia, eu criei um livro, um e-book. E na época da pandemia, eu dei, assim, eu fui realmente enviando para várias pessoas, e várias pessoas falaram, ai, que legal. E aí surgiu essa ideia. Hoje em dia eu tenho esse e-book, né, em plataforma para um outro, né, não o mesmo da pandemia, mas depois eu realmente dei uma organizada, porque eu vi, gente, isso foi tão legal, eu recebi tantos feedbacks positivos. Ah, Carla, meu filho não gostava de abóbora, mas um dia a gente foi lá e a gente fez aquela receita e ele começou a gostar. Ou então meu filho tinha muitas dificuldades com frutas e a gente fez os picolés, os sorvetinhos, as coisas. E aí Num aquilo ali foi formato abrindo, num diferente. formato diferente. E assim, ir para a cozinha. É tanto que nesse meu e-book eu boto muito isso, assim, de ir junto com a criança. Sim. Porque hoje a gente vive num momento, inclusive hoje eu estava até conversando com o doutor André Cabral, que a gente vive muito num momento que isso aqui atrapalha muito as nossas crianças, o celular. Então, as crianças já ficam muito no celular. Assim, Às é um vezes desafio para nós. Com Eu mães. lido com esse desafio. Falei pra ele, olha,
eu lido esse desafio, você me ajude. Ele, não, Carla, todo mundo lida esse desafio. O desafio das telas é realmente um desafio real. Mas, assim, a gente tem que estar sempre atento de trabalhar. Inclusive, vou só já trabalhar, a gente gravou um podcast sobre telas com o doutor Ah, foi André. sobre telas? Foi sobre telas com o Ah, doutor André. Então, quem não assistiu, vai dar uma Voltem olhada. lá. Ele dá várias dois, dicas. salvo É, engano. voltem lá e assistam, porque assim, eu amo ter essas trocas, né? E como, assim, lá na Clínica Alberto Lima, a gente tem muitos neurologistas, então a gente tá sempre falando Sim. sobre isso e tudo mais. Eu amo essas trocas e eu falando assim, André, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda aí a fazer alguma coisa pra eu tirar esse menino do celular. Ele, Carla, tem que ser um momento que você tem que definir, porque senão você começa, é 1 hora, depois vira 2, depois vira 3, e se você não, você tem que fazer uma troca, você tem que ter, então, umas atividades legais Sim. para você, né, tá em outros momentos. E aí, assim, eu, lá em casa, eu tento muito, assim, realmente, Miguel, o que é que você quer lanchar hoje? Então, vamos fazer com a mamãe? Aí a gente vai. Vamos cozinhar? O que é que você quer? Então, assim, ali é um momento muito rico. Porque tá trabalhando, né? A percepção dele. Ele tá ali ajudando. É um momento em família. Então, é um momento que ele já não vai estar mais no Tá celular, nas trabalhando até a telas. matemática com as quantidades. Total, eu falo. Vai. Quantas colheres? Vai contando. 1, 2, 3. Vai botando aqui. A questão também motora, fina, né? Exatamente. Tipo, abrir uma Sim. coisa, botar a colher sem derramar. Então, assim, tudo isso. E eu falo muito isso também em consultório, que é muito além do só do comer, né? É um aprendizado para a criança. Ela tá ali vendo uma cenoura que vai se transformar num bolo, que uma coisa que vai fazer um biscoitinho, que vai dar para fazer. Então, assim, se torna algo muito rico. E a gente precisa rebuscar isso, porque hoje todo mundo vive corrido, né? Isso. Verdade. E uma gente- grande verdade é que não existe alimento ruim. Existe alimento mal preparado, né, Carla? Exato. Se qualquer alimento que você saiba transformar, Total. ele vai ficar gostoso. É, são as técnicas, né, que a gente usa e tudo mais. Mas a gente ir trabalhando o paladar também. Que na criança, ela nasce, a gente tem uma folha em branco. Então, como é que eu vou querer escrever esse paladar do meu filho? Será que eu vou querer realmente deixar ele entrar em contato com coisas muito artificiais, com corante, com conservante, ou com coisas que realmente dão um doçor muito grande? Ele vai amar aquele paladar. Então, o paladar dele vai ser aquele. Ou não, eu vou querer ir para uma salada. Quero que ele ame também comer uma salada. Tipo, o Miguel, ele pega assim um tomate, ele fica comendo como se fosse um bombom, né? Assim, como se fosse uma coisa mais deliciosa do mundo, tomate cereja. Então, tomate cereja do Miguel tem que ter. Isso tudo é criação de paladar, né? Assim, tijolinho por tijolinho. Ele come também outras coisas. Ele vai num aniversário, ele vai ter lá um momento, ele vai comer um brigadeiro, ele come um Porque faz bolo. parte da Porque faz socialização. parte da socialização. Mas a gente tem que saber o É o momento, né? O equilíbrio, né? equilíbrio O equilíbrio de total. tudo. Tem que ter todo esse. E o entendimento também da criança. Eu acho que chega uma certa idade que você tem que explicar: olha, tem que almoçar primeiro, depois a gente pode ter um momento que você vai comer uma coisa mais doce, ou então no final de semana, mas a gente precisa comer. Eu gosto muito de explicar assim para a criança e também para as pessoas que vão na consulta, os grupos alimentares. Sim. Porque às vezes muito adulto mesmo não sabe o que é Uhum. uma proteína, o que é esse grupo. Aí às vezes a gente pega assim muitas crianças que têm uma alimentação super monótona, todo dia a mesma coisa, quando você vai ver, todo dia arroz, feijão e frango. Não tem uma cor naquele prato, então vamos botar umas cores. Vamos, né, mudar, Diversificar a trocar esse arroz preparação, né? pelo que é que a gente pode trocar. Como é que a gente pode preparar? Legumes, espetinhos de legumes, legumes no forno, um soufflé, ou então um arroz do Hulk, Às e a vezes gente vai começa criando. a inserir dentro do arroz, por exemplo, a minha, ela, quando iniciou a introdução alimentar, até mais ou menos por volta dos 2 anos, ela comia tudo, né? Todo tipo. E ainda continua com as verduras e legumes, mas com as frutas, realmente a gente tem tido, ela tem 6 anos Uma hoje, resistência tem maior. tido uma resistência maior e uma dificuldade. O que tem ajudado bastante, hoje, por exemplo, é um dia. Ela faz aula de culinária. Aham, legal. E aí uma vez por semana são 4 horas de aula. Legal. Então é bem legal porque eles trabalham desde do alimento in natura, né? Aham. Até, por exemplo,
a finalização É. a degustação Sabor, do, né? do Isso, prato. isso diversificou muito o paladar dela. Muito. E é igual a gente. Se Quando a gente permite, eu cozinha uma coisa, a gente não tende já a gostar mais, né? Sim. Quando a gente que Porque a fez, gente ali, a fez gente já parte fica... daquele Exato. processo, É, né, daquela exato. construção. Então, assim, a criança tende a se aproximar mais até do experimentar. Uhum. E aí, essa questão, assim, tem as fases também da criança. Às vezes, com 2 anos, é muito comum essa parte da seletividade alimentar. Então, assim, como é que é a introdução alimentar? A criança vem com 6 meses, depois, com 9 meses, ela evolui, e depois com 1 ano. Então, a evolução do cardápio é com 6, com 9 e com 12. Aí ela volta de 3 em 3 meses nessa parte. Eu peço para voltar com 1 mês. Certo. Então, assim, na minha consulta, com 30 dias, a gente tem um retorno para fazer Ver o que é que ver uma aconteceu, avaliação, né? o que é que deu certo, o que é que não deu, para dar esse suporte para a família. Eu acho isso, assim, acho legal. E aí a pessoa pode fazer online, se ela quiser, ou pode ir lá no consultório, enfim, para a gente dar realmente essa continuidade. E depois, com 9 meses, a gente precisa mudar mesmo o cardápio. Então, a gente inclui com 9 meses o café da manhã, inclui novos alimentos, faz a inclusão de alguns alimentos que são importantes estarem presentes na alimentação da criança até 10 meses, que são os alimentos mais alergênicos. E aí vê, teve alergia a alguma coisa, não teve, como é que a gente vai conduzir, se teve alergia. E depois com 1 ano, que é quando entra leites e derivados. Então, iogurte, queijo, que aí dá pra gente abrir muito o leque e fazer mais receitinhas, mais Sim. coisas. E é importantíssimo, eu acho, seguir essa janela, porque hoje, por exemplo, aí é um depoimento pessoal, nós temos alergia a frutos do mar. Ai, você sim. Nós duas, né? Certo. Na E verdade, vem... eu tenho várias comorbidades. Eu tenho a síndrome do intestino irritável, eu sou intolerante à lactose. Tu tem que se cuidar, viu, quando for engravidar. Tem Eu tenho várias Tem várias coisinhas. Por Que a conta gente vai dessas consertando. coisinhas, a gente já teve alguns episódios de ir para o hospital com Aí o foi. início E de o Estado edema da de glote. glote. de edema de glote. E aí, por conta disso, na introdução alimentar da Luísa, nos 9 meses que a gente precisava ofertar os frutos do mar, eu não ofertei. Sim. Porque como eu não sabia Entendi. falar, É. e a gente, cada um, a Marcela tem demonstra diferente. O meu incha os olhos, né? E aí como vem pra garganta. O meu começa um formigamento aqui. E ela fica Entendi. na toda laterais, vermelha. bem vermelha, bem Aí empolada. é. Já cheguei várias vezes, inclusive recentemente. Comeu acidentalmente. Não, eu adoro comer aquelas coxinhas congeladas. Aham. E provavelmente deve ter sido frita Às no vezes mesmo contaminação contaminação. E aí eu comi, um dos meus pré-treinos e fui pra academia. Na hora da academia, eu estava empolada, toda vermelha, com isso aqui inchado. E eu tô com falta de ar, tô com falta de ar. Fui correndo pro hospital. Cheguei no hospital, tava tendo edema de glote. Recente, acho que não tem perigoso. 6 É um meses. alerta bem Não importante tem essa 6 parte da meses. alergia. É. E aí acabou. não deu? Nunca dei. Então, ela tem Mas eu posso te dar um consolo? Pode. Frutos do mar, camarão, caranguejo, a gente pode ter alergia em qualquer época da vida. Uhum. Então, assim, teria sido legal tu ter dado ali na janela imunológica, porque tu teria ali uma chance dela aprender melhor essa questão. Mas para esse alimento específico, tu não estaria, tipo, tirando ela totalmente do risco de ter, não. Porque a gente pode desenvolver, principalmente camarão, caranguejo, essa parte dos frutos do mar, tem estudos que mostram que você pode desenvolver em qualquer fase da vida. Eu comia. Pois é, tu Na comia e depois tu infância, desenvolveu, e né? depois eu desenvolvi. Pronto, pode ser que tu dê pra ela, E ela mesmo não sinta já nada. tinha passado nesse tempo, né? E ela não sinta nada Engraçado, sabe que uma das pra esse maiores, alimento. maiores vontades que eu tenho na vida é comer aquela patola de caranguejo. É. Nós do É, Ceará, vai, né? Gente, realmente é triste. É muito triste, é muito Mas triste. assim, tem também trabalhos que você pode fazer com alergologista. Eu já fiz tudo. Já né? fez, já Porque o tentou, meu- né? Pra desensibilizar. Mas o Deu meu certo não não, deu né? certo. E aí, pegando esse gancho, Carla, eu queria perguntar quais são esses. A gente estava falando dos alimentos, dos nutrientes. Quais são os nutrientes essenciais que não podem faltar na dieta das crianças que estão nessa fase de desenvolvimento? Eu costumo dizer assim, que o que não pode faltar é uma variação. Para você garantir que os nutrientes não vão faltar, você tem que variar a alimentação da criança para você conseguir todos esses nutrientes. É muito importante o ferro, a vitamina D, as vitaminas do complexo B. Então, assim, quando a gente vai falando, cada grupo alimentar tem uma prevalência, né? O ômega 3, muito importante para essa parte neurológica, nesse desenvolvimento também.
E aí, quando a gente fala desses nutrientes, muitas vezes os pais estão pensando só no suplemento, né? Sim. Ai, meu Deus, então, complexo B, onde é que eu acho? Às vezes eles falam, onde é que eu acho? Qual suplemento de complexo B? Eu, não, calma, é da alimentação. Aham. Então, a alimentação, ela consegue trazer todos esses nutrientes, se a gente tiver uma alimentação variada. Então, eu sempre falo, ó, a maçã não tem a mesma coisa que tem na pera, que não tem a mesma coisa que tem no mamão, não tem a mesma coisa que vai ter no tomate. Então, assim, a alimentação vai se complementando. E esses nutrientes, vindo do alimento, ele tem uma ação diferente de você tomar uma cápsula. Então, eles têm uma ação mais sinérgica, que a gente chama. Então, eles se complementam. O arroz tem coisas que o feijão não tem. Então, o arroz com feijão é uma combinação muito importante. Porque os aminoácidos que não tem no arroz vão ter no feijão e eles vão se complementar. Então, é variar. Variar o máximo possível. Para a gente obter, principalmente, esses nutrientes que eu falei agora, né? E eu acho muito importante também a gente, num dado momento da criança, a gente fazer um exame de sangue para ver o que é que aquela criança específica está precisando. E não ficar só com polivitamínico. Eu não Sim. gosto, assim, de prescrever muito polivitamínicos para Que é uma coisa criança, geral, porque né? é uma coisa muito geral. A não ser que seja uma família que realmente não quer fazer o exame de sangue de jeito nenhum e, tipo, não vou fazer. Minha filha come super mal e a gente sabe que ela vai estar precisando de várias coisas. Sim. Aí tudo bem, no geral, ok, mas o ideal é a gente ir vendo, né, para cada caso. E aí tem casos, por exemplo, que são famílias vegetarianas, veganas. Então, assim, sempre fazer um estudo do que é que aquela família consome, o que é que aquela criança, assim, tem acesso a consumir. E aí, quando a gente vai fazendo esse recordatório, a gente já tem uma noção do que é que está faltando. Sim. E aí, do que a gente precisa estar incluindo na alimentação da criança. Já. Aí a gente falou de escola, falou de nutrição, e eu queria saber de ti, Carlos, como é que a má alimentação da criança pode impactar no aprendizado e no comportamento dentro da escola. Ai, meu Deus, muito. Meu Deus, socorro, um alerta. Porque a gente vê, né, muitas lancheiras, assim, enviando, assim, alimentos. Chocolate, horrível, né? Oh, meu Deus do E aí céu. depois diz assim, mas Coisas é com porque muito açúcar. ele é tão agitado. É, tem uma expressão em inglês, né, que é sugar high. Aham. Quando a criança come muito açúcar, ela fica agitada. Então, assim, o açúcar, ele tem uma ação no cérebro, realmente, de viciar, de tornar mais agitado. O orientado é que você não dê açúcar até os 2 anos. Mas ontem mesmo eu estava com as amigas minhas e a gente estava falando sobre a alimentação na escola e tudo mais. E aí eu, como nutricionista, né, eu sempre tive muito essa preocupação na escola. E o meu filho já passou por algumas escolas que eu tive problemas com essa parte da alimentação. E uma é porque o menino tinha 1 ano e 8 meses, tipo, muito novinho. E aí eu fui descobrir que, tipo, as coisas não eram feitas na escola mesmo. Entendi. Então, coisas muito indígenas. Quando eu olhei a lista de ingredientes, eu fiquei, ai meu Deus do céu, não acredito que eu cuidando Eu tô fazendo tudo em casa tudo em casa, bem certinho. bonitinho, o menino comendo um negócio com margarina, com não sei o quê. E aí, ai meu Deus, mas tá, essas coisas acontecem logo com a mãe nutricionista, Lógico, né? Que é pra Mas pagar talvez é logo, porque né? a gente tá mais de olho, né? E assim, sempre olha os rótulos e tudo mais. E aí, a gente precisa ter esse cuidado, porque nosso filho vai fazer muitas refeições na escola. E essa refeição, ela impacta muito na aprendizagem. Então, se ele está comendo ali uma coisa que não vai dar mínimo nutriente para ele, só vai ter açúcar, só vai ter coisas que roubam essa energia, né? É, corante, conservante, coisas muito artificiais, você não está assim, ajudando o seu filho a ter uma boa concentração. É igual quando a gente come uma coisa, assim, se a gente está estudando, você para e você come uma besteira, você não volta do mesmo jeito. Se você comer um açúcar, você até volta ali com energia maior no começo, mas depois aquela energia vai se esvairindo mesmo. Se tu para e tu come um açaí, uma coisa bem nutritiva, você já vem com outra energia. Então, assim, a gente precisa na alimentação escolar ter nutrientes para realmente manter essa energia da criança e ajudar nessa parte do foco, da concentração e diminuir o máximo, assim, eu diria duas coisas. É o açúcar e corante. São duas Então, coisas muito prejudiciais. Então, queridas famílias, por favor, não mandem recheado Não. e nem suco. Gostaria de E nem- fazer um apelo um para as apelo. famílias. E nem aquele sucozinho conhecido que tem aquela uvinha dançante. Por porque- favor. E assim, a criança vai ver a do amiguinho, né? Sim. Então, assim, inevitavelmente ela vai ver, assim. Então, as famílias
mandem frutas, né? Mandem E coisas são assim, mas coisas alimentos. e Tem são uma coisas frase assim muito práticas, né? importante, que é desembalar menos e descascar mais. Então, mande o mais natural. Não é difícil, assim, a gente vê essas, né, umas lancheiras bem bonitas e tal, assim, meu Deus, vai chegar atrasado no colégio. Mas calma, a gente acordar 4 da manhã pra fazer aquela não, lancheira. não precisa, assim. Se a gente planejar, a gente tiver um cardápio, que é o que eu faço com meu filho, assim, eu não acordo 4 horas da manhã, acordo 5h30. E dá tempo. E aí, se você já tiver planejado, então, assim, na noite anterior, eu sei, eu vou mandar uns ovinhos de codorna, eu vou mandar essa fruta. Eu até pergunto pra ele, Miguel, o que é que tu quer levar amanhã pro colégio? Aí eu dou, né, umas opções, goiaba, banana ou maçã. Sim. Ele, maçã. Aí quando ele abre, ele vai ver que tá lá a maçã que ele escolheu. Ovo de codorna, então assim, um iogurte. Aí qual iogurte escolher? Os mais Os naturais, o que mais não vai ter limpos açúcar, mais possíveis. limpos. Tanto é que assim, eu tenho uma lista desses materiais Matriz. para facilitar também Sim. Então, assim, não é só o biscoito recheado que vai ser prático. Você botar uma banana, você botar um Um iogurte. iogurte, já tem uns bolinhos preparados. Isso é prático também. Pipoca, Até dependendo da idade, um um milho, pãozinho já pãozinho, deixa pronto na geladeira, um depois é só O queijinho, suco já faz no dia um suco já anterior. faz no dia Tirando anterior. de laranja, os demais a gente consegue Ou então, fazer. tipo assim, corta ali uma fruta, É, né? Já manda. Então, eu assim, acho que a é mais organização, organização. é se Você ter um organizar. planejamento, por isso, assim, que muitas famílias chegam até a mim e falam assim, não, Carla, eu quero que tu me ajude a organizar aqui o cardápio, até para eu já saber o que é que eu vou mandar. E Sim. aí, sabendo das preferências da criança, fica E o tudo que mais vai fácil. comprar e evita desperdício, evita gasto de Total, dinheiro, total. né? Eu acho que o planejamento faz toda a E diferença assim, o que a nessa gente hora. estava falando, né, assim, de que há um tempo atrás as coisas saudáveis eram muito caras. Esse Sim, tempo já passou bastante. E a gente consegue fazer muita coisa em casa também. consegue. Muito, assim, Muito. não é caro. Se a gente for botar assim, se você for no supermercado e você vê quanto é que sai quando você compra só fruta, verdura, o que sai mais caro realmente são alguns alimentos industrializados, mais saudáveis. Então, se você for botar na balança, né, quanto é um iogurte, por exemplo, de morango, E que for não com. é saudável, e um de morango saudável, esse de morango aqui saudável vai ser mais caro. Sim. Mas você também pode comprar um iogurte natural Natural e bater com morango E na sua colocar o casa. exatamente. Então, assim, tem as alternativas, né? Eu acho que é aproveitar o tempo livre para ir. E aí a gente entra muito no que você falou, chamar a criança para preparar. Pega um dia, o domingo de manhã e vai e chama a Total, criança eles amam. e já deixa tudo mais ou menos organizado. Vai ao Então, supermercado com a criança. isso, Até para a criança conhecer, né? Porque, exato. assim, às vezes eu pego umas crianças que não sabem o que é Saber, uma ensina, tangerina. ensina a Aí fica escolher a fruta, né? Então é, eu acho O que peso também. A gente já saber trabalhando tanta coisa no supermercado. total, tamanho grande, pequeno, a cor, a maçã, tem a verde, tem a vermelha, e assim, essa diversificação mesmo. Carla, no consultório, que é que você recebe muitas famílias. Eu acho que você cuida das famílias. Quais são os principais desafios dos pais na hora de garantir essa alimentação saudável? Quais são as maiores queixas? Paladar dos pais. Eu diria muito os paladar dos pais. Então, assim, muitas vezes a gente tem que começar mudando pelos pais. E a questão do tempo, né? Assim, então, assim, a maior queixa é essa, meu Deus, eu não sei. Não sei nem o que dá. Me ajuda, porque eu fico sem ideia. Às vezes ele leva todo dia a mesma coisa. Ou então, às vezes, as crianças ficam muito em casa com as cuidadoras, com as pessoas que cuidam. Aí não tem muitas vezes noção. Aí dá sempre a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é muito essa preocupação da variação. Muitos pais chegam com essa queixa. E às vezes a família não tem esse hábito saudável. E aí não dá para exigir muito da criança que a criança tenha, né? Se ela nem vê. Então, às vezes é uma mudança realmente familiar. Eu vou muito na casa das pessoas também. Uhum. Tem um tipo de atendimento que é a domicílio, e aí eu vou na casa, e aí a gente olha, né, tipo a geladeira, olha o que é que tem na despensa. Gente, vamos trocar isso? Então, assim, você quer muito ter isso aqui em casa? Então, assim, não deixa à vista da criança, porque se ela abrir a geladeira, a primeira coisa que ela vê foi isso, Que é ela não mais. vai pegar uma outra coisa, né? Assim, ela vai tender a pegar logo isso, assim, se tem É coisas que mais são pra. Às vezes tá mais prático, tá mais à à vista, à mão, ou então tem um mão. apelo muito grande da parte do marketing, né, para a Sim. criança, e tem o Ei, super-herói, eu tem não não sei sei o se tu já viu quê. um salgadinho novo agora que tem os personagens da Disney.
É É super... difícil, é desafiador. É O meu trabalho é é, desafiador, porque total. Esse eu fico com vontade de pegar no supermercado que ou então são uma criança que tá aqueles vendo. bichinhos, né, que é assim, que é Sim. tipo um ponto, Aham. né, que chama assim. E aquilo ali já foi uma mudança do mercado, porque as crianças tinham muita dificuldade de abrir, tipo, Sim. Sim. né? Então eles mudaram para aquilo ali que é mais Ah, é fácil. mais É uma fácil. adaptação. Eu digo, gente, o marketing está fazendo o trabalho dele. Muito bem feito, por Por sinal. sinal, né? Atingir as crianças, conseguir muito bem feito. Tipo assim, é o trabalho deles. Então, cabe você, a indústria. Eu já cheguei a comprar um bichinho daquele pro meu filho. Eu tirei e enchi com o que ele Porque podia, ele porque, podia. poxa, a criança queria comer. Ele Ele queria queria ter muito ter a aquela sensação. Então, se experiência, eles ficassem né? só proibindo, 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 ele ia ficar enlouquecido pelo aquele. Aí eu comprei, Comprei. à noite eu fui lá, abri, joguei fora o outro, botei o saudável. A gente tenta, assim, né? Vai tentando o máximo que der, E eu acho que a assim. gente já teve um ganho muito grande com a nova lei, que Sim. tá lá bem, bem grande. Rico em gordura saturada, Compra quem rico quer, em né? açúcar. Sim. É. Então, assim, tá ali bem explícito. Eu não sei para vocês, Alto teor mas Apesar. para mim, É. quando eu olho assim, Ai, vou comer isso não, não, né? É. é, Isso aí foi, né, um movimento realmente para dar mais conhecimento ao consumidor, porque tá na lista. Assim, sim. ninguém tá comprando enganado. Se você virar e você ler, vai estar lá, bem escrito e tudo mais, mas muitas pessoas não leem, Uhum. né? E vão mais ali naquele impulso de E pegar. às Mas vezes aí com é um dia de essa, corrido, você só quer com a pegar e ir tabela, a embora, né? informação frontal é exatamente para isso, para a pessoa saber, né, o que é que ela está consumindo. Mas infelizmente a gente ainda precisa avançar muito nessa parte, porque muitos ainda, assim, a própria, né, assim, o próprio, assim, da vigilância, assim, de ter, de saber como é que realmente algumas coisas são feitas, a gente vê que ainda pecam muito. E é fazer um trabalho, né, de formiguinha, Carla, né? Porque tem muita gente ainda que é leigo nisso, É. que não Mas eu digo assim, até sabe. mesmo pelas indústrias, vai Sim, muito realmente, assim, da pessoa querer botar o que precisa ser dito ali, sim. até porque é uma responsabilidade, Com né? certeza. Mas tem alguns produtos, assim, que a gente vê aí que muita gente consome achando que tá Arrasando no arrasando. saudável. Aí quando a gente olha, tipo Não vai assim, ler o não é. Vai ver. rótulo. E tem muitos rótulos, às Ei, vezes, que nem batem. tem uma marca aqui que piscou Eu na sei, cabeça. é essa mesmo aí. Mas assim, que não bate, o rótulo não bate, aí eles usam algumas estratégias. Nós não somos para pessoas que não podem comer açúcar, nós Sim, somos para pessoas que querem ter uma vida mais. Mas assim, sabe, hoje em dia, graças a Deus, o público também tá ficando muito informado. Então, sim. tipo, já não engana tanta gente. É. Sim. As pessoas já têm um pé atrás, até para fazer essa escolha. E aí tem as questões também muito, tipo, adoçantes, que foi um movimento muito grande das empresas de tirar o açúcar e botar alguns adoçantes para a criança e para a gestante, que é o público que eu trabalho, né? Assim, que eu E existem adoçantes que não é são. legal. E É, tem adoçantes legais Fazem. tem os também. legais, mas tem uns que dão super gases, né? Então, Exato. assim, E que E que infelizmente, né, fazem mal mal fazem mesmo. mesmo. mal. Esse tipo de que são os polióis, né, que a É. gente chama. Então assim, que dá muito desconforto, que são péssimos para gestantes. Então assim, que acabam com a flora intestinal da gestante. E é um momento ali que a gente precisa garantir uma flora intestinal mais saudável possível. Por isso que na gestação a gente orienta também o uso de tu que estava dizendo aí que tem síndrome do intestino irritável, quando tu for engravidar, pelo amor de Deus, 3 meses antes, vai lá no consultório pra gente começar a É, ajustar teu intestino. tem tipo certo de adoçante que, Carla, com 10 Se tu comer, minutos, né? com 10 Pois minutos, a é. barriga tá Que assim eles têm dura. efeitos laxativos, efeitos de darem mais gases, e aí a E flora dói, intestinal né? E dói dói, né? Porque é um muito. desconforto mesmo. E atrapalham a flora intestinal saudável. Porque a gente tem bactérias boas e ruins no nosso intestino. Então, se a gente dá alimentos bons, que são os pré-bióticos, que são fibras, que são a fruta com a casca, o arroz ser integral, a aveia, psyllium, a gente está ali garantindo que essas bactérias boas elas vão estar se proliferando. E se a Uhum. gente dá alimentos como esses adoçantes, como açúcar, como coisas muito corantes, a gente está proliferando as ruins. E é um equilíbrio. Então, assim, já está havendo, assim, realmente, eu acho que um alerta em relação a essa parte também desses adoçantes, dos polióis.
e tudo mais, porque o pessoal exagera também, assim. É pra ficar doce, aí o pessoal, É, peraí, peraí. já que não é açúcar, peraí que eu vou Vou botar. botar Então assim tem que ter meio quilo, né? tem que ter muito É, cuidado. E é informação, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante. Se você tem a informação, você pode até pontualmente consumir, né? Mas aí você vai saber que aquilo ali você não pode consumir muito, que você tem que dosar na quantidade, que você tem que. Tem versões também, opções de adoçantes mais saudáveis, ou você vai fazer em casa com seus ingredientes. Ou fazer, assim, muito mais, mais artesanal, né? Porque você pode escolher os ingredientes. E acho que às vezes você acha que está se alimentando de forma mais saudável, essa é a grande questão, E e não não é, né? está. É o que a gente tá É falando, tentar arrasando, acho que tá Arrasou, não, tentar opa, só. substituir. Tem coisas, por exemplo, lá em casa, pelo menos, tem algumas frutas que não precisam ser Não adoçadas. precisam. E já são. Mas a nossa geração veio muito com esse paladar, né? Tu acha que Sim, nossos sim. sucos todos eram adoçados. Então, assim, Até o próprio chocolate. Se você fizer a ingestão de chocolate 70%, né? Que a minha filha adora. Pra porque o gente, paladar ela se porque o dela paladar foi pra dela. isso. Né? Exatamente. Então, assim, o suco, eu costumo dizer, o suco de acerola, ele é gosto de suco de de acerola, não acerola. é Sim. acerola com açúcar. Isso. O Tudo bem, tem uns mais abacaxi, difíceis, tipo um limão, que a pessoa É, diz, um ai meu Deus, mas eu maracujá. tenho que adoçar com alguma coisa. Ok, mas aí opta por se for assim, se a criança não tiver uma restrição, né? Se, não, se ela tiver dentro de um peso ok e tudo mais, por um açúcar mascavo. Sim. o limão é o único que eu não consigo tomar sem o açúcar. Ou então Porque bater um limão com realmente. morango, limão É, com melancia, né? é, E fazendo essas Tem o limão com tangerina. 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 Fica Fica bom, né? É muito uma bom. delícia. O mel de Coloca aquela. abelha, o mel para crianças acima de 1 ano, também é um bom aliado para adoçar. Né? Teve o boom também de uma época aí do agave, Sim, que Sim. era o agave, era tudo. era tudo. Inclusive era caríssimo, né? Caríssimo e que não é tão legal. Você tem que ver como é que é a extração, porque usa muito produto químico para extrair da planta o agave. Então, assim, gente, tudo você tem que. E, Carla, falando, a gente estava conversando agora das frutas, né? E entra um pouco dessa seletividade alimentar que eu até comentei contigo. Me dá, assim, dicas, né, para as famílias lidarem com esse período em que a criança, de repente, consumia todo tipo de alimento e entrou essa fase de seletividade alimentar. Realmente é mais desafiador preparar uma lancheira, é É, mais desafiador no horário das sim. refeições. Então, como lidar com essa fase? A seletividade alimentar, a gente tem que aproximar alguma coisa que a criança gosta. Então, vamos supor, minha filha não está comendo, diz aí, uma fruta que a tua filha não come. Pera. Gente, pera, uva, E alguma que ela uva, ama, aí eu sempre pergunto, e tem banana. alguma que ela Banana. ama? Banana. Então, assim, a gente vai querer que ela coma pera, ou uva. A gente vai pegar a banana, que é uma fruta que ela gosta, que ela, né, já tem aquela aproximação com o sabor, e vai botar junto com a uva. Então, tu pode fazer um espetinho, aí tu bota banana, uma uva, aí bota uma banana de novo, aí bota outra fruta que ela goste. Aos Sabe poucos. como é que quem tá me ajudando? Ah, O professor de jiu-jitsu dela. porque diz que ela tem que comer, é? Como assim? Não. Pra Ele ficar criou um desafio super pedagógico, tá? certo. Ele Legal. criou um desafio em que eles têm O grau. o grau, Tá, tá? Pra ir E mudando de aí, faixa. certo. os graus, eles são usados para mudar de faixa. E Tá. ela já mudou de faixa, saiu da branca, né? Já tá Agora ela na é cinza, a cinza. faixa cinza. certo. E aí, o desafio, ele consiste em todos os dias eles precisam escolher um alimento que eles não comem, Tá. tá? E ele ajuda muito nesse quesito, porque é um trabalho família e a criança que Aham. ela escolhe, olha, você tem tais opções, qual você quer. A Entendi. última foi limão, Certo, né? Que ela legal. não comia, Tá. não tomava suco, enfim. O desafio é, você tem que tomar uma vez por dia, comer ou tomar, ingerir o limão. Certo. Então ela conseguiu por uma semana, né? Que é Aí ela começou a gostar? e aí ela começou a gostar. Exato. Hoje já entrou esse novo alimento. Ótimo. Aí Foi vem o feito outro com a laranja o também. O paladar vai se moldando também. Então, assim, para a criança conseguir pegar e chegar a experimentar, é bom fazer essa aproximação de um alimento que ela gosta com um novo. É bom sempre ir realmente conversando, combinando com a, com a criança e tudo mais. E continuar experimentando. Porque o nosso paladar, a gente precisa de 7 a 15 vezes para realmente se acostumar. Então, essa uma semana que ela passou experimentando, o paladar dela já mudou. Se a gente tira do cardápio da criança, ela não vai gostar
açúcar, porque ela nem tá mais experimentando, como é que ela vai Sim. gostar, né? É, Então, assim, manter a paciência e a outra coisa que eu acho que ajuda muito é a apresentação de formas diferentes. Então, às vezes, cenoura, né? Não gosta de cenoura, aí faz um palitinho de cenoura. Ou então faz chips de cenoura, aí bota um soufflé de cenoura, aí bota Aqueles aqui cortadores de aqueles biquinho, cortadores. né? Eu acho que isso, assim, ajuda muito, essa parte mais lúdica também, até você conseguir A ir gente, a virando. E gente é um faz trabalho muito, bem de formiguinha a gente mesmo, faz de muito você. isso na escola, porque assim, a gente tem muita criança de integral. E os pais chegam dizendo que não, ele não come nada, ele não vai comer isso. E aí a gente, eu digo, tudo Um bem, trabalho pedagógico, né? tudo bem, mas ele vai comer, isso me deu um tempo que ele vai comer. E aí é muito isso que você falou. Ele precisa ter contato com aquele alimento várias vezes. Então, Uhum. a gente faz um cardápio mensal. E dentro do cardápio, a gente tenta repetir os mesmos alimentos para eles terem esse Exato. contato. E aí, Sem Continuar. ser algo esporádico, sim, será E assim, ter várias a preparações. escola é um grande aliado. Por quê? Porque ele tá ali num ambiente, né, que ele sabe que tem as regras. É diferente às vezes, assim. Em ver o casa também coleguinha tem, mas assim, comendo, né? ver o coleguinha comendo, aí ver que aquela outra criança tá comendo, ou aquela outra tá experimentando. E isso ajuda muito a criança a começar a comer certas coisas. É tanto que tem muita gente que fala assim: ah, mas no colégio ele come. Ele come tudo, mas em casa É, a ele gente não escuta come. muito Pois faça ele isso. comer em casa. Fala, pois faça ele comer em casa. Eu, tá bom, pois vamos fazer. Mas você vai ter que ajudar também, porque no colégio às vezes tem esse suporte, Sim. né? Uhum. Tá ali naquele apoio para fazer a criança comer. Então, assim, em casa ele vai comer também. Agora, você tá dando essa oportunidade dele experimentar? De ser uma coisa visual legal para ele, né? Se Aconteceu uma inteirar. situação muito engraçada, que a criança não comia feijão de jeito nenhum. E aí, só comia no colégio. Só comia no colégio e essa mãe estava desesperada. Aí eu disse assim, peraí, calma aí. Aí chamei a menina da cozinha, a tia Cidinha. Lá pra tia Cidinha gravar pra ela como é que fazia o feijão, Minha pra filha, tem ela que ser. fazer em casa. E aí sei que deu certo. E aí ela conseguiu Faz fazer o o feijão feijão igual, que né? nem o do colégio. Porque é o tempero também, às vezes, que Sim. muda, muda o tempero do de casa, o ambiente ali mais propício. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente vai moldando. E a gente está falando aqui do assunto, porque, gente, acho que é a coisa mais importante da nossa vida, né? Que é a alimentação. E aí a gente falou dos bebês, falou das crianças, vamos falar das crianças e dos adolescentes. Adolescente. Eu queria que tu explicasse para a gente essa relação entre a saúde mental e a alimentação para as crianças e os Importante. adolescentes e como é que essa relação influencia Muito. todo o Ai, desenvolvimento. meu Deus, muito importante. Porque a gente vive numa geração assim, meu Deus do céu, que loucura, né? É muita coisa, é um culto muito grande também pelo Pelo corpo, corpo. é Muito de serviços nas redes sociais muitos com de essas dietas serviços. Exato, milagrosas. muitos de serviços, muito assim, distorção de imagem corporal e não só com meninas, né? Porque antes era muito assim com menina, mas a Sim, gente vê muito com meninos também, porque a gente vê que tem, né, mais um cuidado, assim, um olhar mais pra menina, sim. né? Se a menina tá acima ou não, não sei o quê, do balé, nananã. Então, muita gente já se preocupa também com essa questão do corporal, da imagem Carla, corporal. ontem eu disse pra Manuela, a Antes. gente foi pra uma experiência que tava tendo, e aí eu escutei uma frase tão absurda de uma mãe, que às vezes você tem vontade de dizer assim, não faça isso. E a criança tava acima do peso. E aí ela pegou uma blusinha e mostrou pra mãe e pra avó. E a mãe disse assim, pra que tá olhando isso? Isso não cabe nem no buraco do teu braço. Pois é. Ai, meu Deus, É quase que muito eu importante. E tem choro. muito isso também com meninos também, sabia? Assim, hoje em dia a gente vê com a criança que tá mais gordinha, né? Ou então, às vezes, também é o outro lado, muito magro. Ou então acha que precisa perder peso. E aí tem a questão também dos transtornos alimentares, né? Exatamente. Bulimia, anorexia. Então, assim, pega muito. E E isso às é vezes muito pega antes do que a sério. gente imagina. E, Não é só, assim, com adolescente, mas assim, não. Porque às vezes chama a atenção quando já está nessa fase adolescente. Mas às vezes esses transtornos já começaram assim bem antes. E às vezes até com, claro, assim, às vezes, né, nem por maldade e tal, mas falta de conhecimento também com as famílias quando já começam, tá muito gordinha. Uhum. Não sei o quê. Não vai usar uma blusa desse, não vai aparecer a barriga, não vai não sei o quê. E começa a criar um monte de complexo E de assim, nas corpos, redes né? sociais, né, no Instagram da e vida, a nas coisas, autoestima, é uma coisa, é uma loucura. Então a gente tem que trabalhar muito essa parte assim psicológica. Tem muita criança também com depressão.
tem as questões também de TDAH, né? Tem a questão também aí do autismo. Então, assim, são várias questões que permeiam essa E a medicação, né, o uso de medicamentos, uso de ele medicamento. mexe diretamente nessa Com essa questão questão. Essa parte, né, do peso do também, peso, assim, né? da fome, né? Tipo assim, Exato. da fome, da Exatamente. ansiedade. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o emocional das nossas crianças. Hoje em dia, né, assim, é uma geração, assim, que, meu Deus, é uma loucura, assim, eu vejo assim, meu Deus do céu, como é que pode, assim, né, assim, cada geração tem umas coisas, assim, mas eu acho perigoso, assim, eu acho que você tem que estar em cima mesmo, tem que estar sempre verificando como é que tá o emocional, né? Tem muito caso de depressão cada vez mais novos, essa questão da comparação, essa questão do inatingível, do corpo muito magro, isso mexe muito com a cabeça, assim, mexe com a cabeça de adultos, né? Imagina de Quais são os criança. sinais de alerta, cara, que os pais têm que observar em relação à alimentação, quando os filhos começam a apresentar? O que é o Principalmente start? perdas de peso, assim, muito intensas em curtos períodos de tempo e ainda, assim, assim, inapetência. Tá sem comer, às vezes não almoça, às vezes pula a refeição, é, come, vai no banheiro, então às vezes, muitas vezes é para provocar, né, para fazer Ou tá alguma coisa, comendo demais? Ou ganho, ou né? tá ansioso, né, comendo muito, que é o comer compulsivo. Eu acho que você sempre tem que estar observando na sua casa, assim, como é que está o emocional dessa criança. Será que ela está comendo porque ela realmente está com fome? Ou ela é uma criança ansiosa, come muito rápido, fica muito na televisão, fica comendo na TV, às vezes nem presta atenção no que está comendo, né? Então, assim, tem realmente que estar sempre de olho e acompanhando, né? Com o nutricionista, com o pediatra, com o médico que acompanha. Como é que tá? Teve um ganho de peso muito rápido? Né? Ou então tá perdendo muito peso, tá afetando às vezes no crescimento. Como é que tá no colégio? Tá conseguindo se concentrar? Não tá? Questão das amizades, né? Sente interesse por comer uma coisa nova? Acho que tudo isso são assim sinais que você tem que estar prestando atenção. E tem que ter cuidado também, que já é um relato pessoal meu, que a Aham. gente está no período de férias, né, agora, é, que as férias, elas tendem a mudar muito a rotina e os E os hábitos e hábitos. os comportamentos, né? Exatamente. Eu, com 9 anos de idade, eu era bem magrinha. Com 9 anos, eu engordei 8 quilos numas férias Eita! de julho, né? Foi muito. Aí já É, era um sinal de alerta. foi um sinal O de que foi que essa alerta. criança comeu, né? Nós recebemos Onde uns visita? visitas em casa, né, que tinham hábitos alimentares diferentes da gente, Aham. e a gente passou a fazer ingestão de alimentos em horas que a gente não fazia Entendi. normalmente. E isso acabou me gerando esse aumento de peso. As férias acabaram, né? E as visitas foram E os embora. hábitos E os continuaram. hábitos ficaram, né? E os hábitos ficaram. E isso me gerou, por 3 anos, eu fiquei até os 12 anos acima do peso, Entendi. né? E uma série de consequências, né? Aham. Porque na época, com 12 anos, a minha mãe já tinha alertado há muito tempo, mas Aham. assim, não adianta você, com um adolescente, ele precisa Querer. querer, Querer, ele tá? Pelo menos o primeiro precisa dar o passo. primeiro passo, Se sentir acolhido também, eu precisa acho se isso sentir importante. acolhido e precisa. Porque ele vai burlar se ele quiser, né? É, Ele precisa entender que aquela atitude precisa ser modificada. sim. Então, somente quando eu entendi aos 12 anos, porque aí já entra uma série de coisas, que a Aham. escola começa a A vir influenciar, apelidos, né? A você não se sentir aceito dentro sim. do seu grupo. Então, assim, isso ao caso. Você começa Você mesmo quer mudar, né? aquela fase Exato. Mas às da vezes vaidade. é difícil, né? A gente vê até para um adulto é difícil. E aí, assim, É a muito gente difícil. procurou um acompanhamento nutricional, mas no início eu seguia. Eu perdi Aham. 22 quilos em Foi. 3 meses, Parabéns. né? Mas fiquei num Aham. momento que eu cheguei a 39 quilos com a minha altura. Então, Entendi. fiquei Ela ficou muito realmente. Muito abaixo abaixo. Uma E coisa tudo legal. que ela comia, ela se pesava. Então, Mas isso aí, já ó, já virou um ligou um transtorno. alerta para o transtorno. Exatamente. E assim, uma Exatamente. coisa, eu acho assim, muito legal que eu comecei a ver muito resultado com criança, com adolescente, adultos também, é um acompanhamento semanal.
Então, assim, é hoje um acompanhamento que eu gosto muito de fazer, ou lá no consultório, ou na casa da pessoa. Porque eu digo, gente, se você não estiver lembrando que você precisa estar indo para esse outro caminho, você está mudando, principalmente nesse primeiro momento, Sim, da mudança do hábito, né? De voltar a moldar uma coisa diferente. É igual terapia. Sim. A gente vai para psicóloga toda semana. Pois em alguns casos, aí tem, claro que não é todo mundo, mas assim, em alguns casos, essa consulta semanal, esse acompanhamento semanal, ele faz toda a diferença. É uma virada de chave, de fato. perfeito. Porque essa semana conseguiu o quê? Experimentou o quê? Qual foi a troca que você conseguiu? Não conseguiu. Aí toda semana a E gente fica vai metas mais mais atingíveis, né, atingíveis, porque na Carla? próxima semana a gente vai se ver de novo. Às vezes um mês é muito É tempo muito, É para um um lapso temporal adolescente conseguir absorver ele tudo nem entende, e às alinhar as vezes, esse expectativas. tanto de tempo. E exato. alinhar as expectativas, que é a expectativa do adolescente, do paciente, né, do adolescente, da família. Já quer o ganho de Já peso quer muito que rápido. seja rápido, ou quer que perca logo. Ai, meu Deus, aí chega depois, um mês depois, aí não perdeu. Aí por É quê? um Porque teve uma viagem, teve uma coisa, teve uma festinha. Então, assim, quando a gente vai realmente semana a semana, a gente vai vendo. E às vezes é engraçado, que às vezes eu chego para atender, por exemplo, de uma adolescente, ela fala: Não, tia Carla, essa semana eu não perdi nada. Mas calma, bora medir, bora pesar, fazer as pazes mesmo com a balança, que às sim, vezes a gente pega, a gente não quer nem esse pisar em medo, cima né? da balança. Não, não tenha medo. Se você tiver engordado, se tiver um motivo, ok. Ruim é quando você fez tudo 100% direitinho, você tá engordando. A gente precisa investigar uma tireoide, uma outra coisa. Mas vamos medir. É quando a gente mede, não, perdeu. Tá vendo? Você pode comer. Se você comer dentro aqui do planejado, você vai poder comer. Depois, quando você atingir o seu peso, você vai poder comer mais vezes. Mas agora a gente está precisando ir por esse caminho. E isso também é uma questão de um autoconhecimento, né? Sim. Sim. Saber até onde que eu posso comer, o que é que às vezes eu realmente nesse momento eu tenho que evitar. Se eu não evitar, eu não vou emagrecer, ou eu não vou engordar, ou eu preciso me comprometer. E aí a gente vai fazendo esses combinados mesmo, semana a semana. Perfeito. É muito importante. Uma coisa que eu lembrei, Carla, que é uma demanda que eu recebo muito na escola, é a questão do café da manhã, né? Como aqui no Ceará a gente começa a aula muito cedo, algumas escolas 7h10, 7h15, mas no máximo 7h30, É. né? Os pais têm muita dificuldade com crianças no café da manhã, no horário ao acordar. E aí eu queria que às vezes, muitas, mas são muitas crianças, Não, elas sem saem de comer. casa sem Sem comer comer e só vão nada. comer na hora do lanche, às Isso é 9. péssimo, é. E aí eu queria que você falasse qual é a importância do café da manhã nessa rotina das crianças e dos adolescentes. O café da manhã é o desjejum, né? Então, assim, para ele não ir em jejum até 9 horas. Então, duas coisas importantes. É você fazer um café da manhã até para acordar, né? Até para começar ali o dia. Eu E sei é um que momento em em família família, tão rico. eu sei que tem algumas famílias, né, que assim, é mais corrido, de fato. Mas eu sempre prezo por não deixar a criança ir totalmente sem comer nada. Então, nem que ela coma ali uma frutinha, ou um ovo, um iogurte, uma vitamina, se for algo mais rápido, né? Tipo, bate o leite com a fruta e toma, né? Tem muita gente também que tem esse hábito. Aqui em Fortaleza a gente vê muito. Ah, eu tomo só uma bananada e vou. Eu É, sou Tu é essa essa? pessoa. nós somos as Vocês pessoas. estão? Pronto, Na às vezes verdade, assim, depende do dia, do mas dia. a bananada, que no caso hoje ela substituiu a banana, o leite. Né? Que hoje não é mais Enfim, hoje, Pode ser um whey com é a o whey, fruta, né? Na vida o meu whey adulta. de ervilha. O meu whey de ervilha com água, aveia. mas enfim, Mas a pra vitamina, o mim, shake, né? A é vitamina, o uma coisa shake. prática. Mas para mim, sabe o que me remete? Uma memória afetiva Pois é. muito grande. Então, o meu dia começa diferente Quando tu quando toma eu esse tomo, bananada. como eu tomo a minha Pronto, bananada. e eu acho Porque, isso importante. Assim, a gente não precisa perder isso, assim. Então, assim, sim, se aquela criança não gosta, ela acorda, ela não consegue sentar na mesa e comer, ok, tudo bem, então bora comer outra coisa. Bora fazer aqui uma vitamina. Ou então você consegue uma fruta e um iogurte, ou só o iogurte, meia um fruta, um sanduíche, um sanduíche, um cuscuz. cuscuz, uma tapioca, uma crepioca, uma panqueca de banana. São coisas práticas Sim, também. Uma Mas panqueca de banana você faz muito não, rápido. um Um sanduíche é sanduíche. rapidinho. Pronto, se você tiver os ingredientes corretos, você consegue uma salada de fruta, sim, né? Então, assim, você consegue adequar. O que eu acho que é importante a criança não ir em jejum. Porque 9 horas, o que é que vai ser o lanche dela? Vai ser uma coisa boa? Se for, às vezes, na escola, às vezes vai, né? Às vezes vai ter sempre, né? No cardápio escolar, muitas vezes tem a fruta.
um acompanhamento, né? Um Sim, carboidrato e uma proteína. proteína. A maioria das vezes a proteína é uma quantidade pequena. Então, Sim. assim, teria que ter comido uma proteína antes de sair de casa para conseguir bater aí as Sim. metas, né? Ou ela vai levar uma besteira. Porque tem gente, criança que vai sem comer, chega lá e toma um achocolatadozinho de É. caixinha e um biscoito recheado. Aí- Poxa vida. É. Aí, coitado do cérebro dessa criança, Aí né? nesse momento em que ela precisa de todos os nutrientes para Você não tá dando. Você não tá dando o ambiente ideal para aquele cérebro É. se desenvolver da melhor forma. Tem, assim, a gente conversa muito, né? Os neuro também, tem o doutor Eduardo, que a gente sempre fala, lá, o doutor Eduardo Jucai, ele fala, a matéria-prima mais nobre do mundo é o cérebro das crianças, né? Que ele é neurocirurgião e cuida disso. Ele fala, é a matéria-prima mais nobre. Eu falo, pois é, né? E o pessoal aí acabando com essa matéria-prima tão nobre, porque, gente, se você dá muito açúcar, muito corante, para uma matéria-prima realmente bem nobre, que é um cérebro de um bebê, de uma criança, de um início, uma fase escolar, e você não tá dando suporte para que ele se desenvolva da melhor forma. Aí que, assim, sabe, vamos repensar nisso? Será que é isso que eu quero dar mesmo pro meu filho? E quando você fala isso, você traz, assim, né, esse paralelo para as famílias todas. Não, todo mundo fala, não, doutora, a senhora tem razão, eu tenho que dar alguma coisa para o meu filho comer melhor. Não, eu tenho que mudar aqui. Porque, assim, se isso eu tivesse pontualmente, mas, assim, são 5 dias na semana, né? Isso. E só vocês devem ver, né? Sim. Muitas crianças levam 5 dias a mesma A mesma coisa. coisa, o mesmo Ou lanche. o mesmo padrão, né? Então é o mesmo padrão, é muito carboidrato, com muito açúcar, com muito corante, com muito estímulo de coisa. E o paladar também vai se acostumando a isso. Exatamente. Aí depois pra Esses tentar biscoitinhos, esses, tipo, cheetos, né? É. Tipo, esses salgadinhos, eles têm um componente que é o glutamato monossódico, Sim. que ele é péssimo. Se você botar no Google, dá um bocado de coisa. É cancerígeno e, assim, é horrível. E ele vicia o paladar para aquilo. Ele é um realçador de sabor e ele é feito para viciar o paladar. Então, assim, E, Carla, pra gente encerrar, eu quero escutar de ti quais são os 3 mitos que tu mais escuta no consultório sobre a alimentação 3 infantil mitos. e que a gente precisa desmistificar. Conta Certo, aí, peraí, que a calma. gente quer escutar. Tá, deixa eu pensar aqui nos mitos. O primeiro mito, assim, que eu acho que tem gente que ainda acredita nessa história, que não precisaria comer ao acordar. Assim, que pode, que tudo bem. Outra é que, tipo assim, comi e não morri, da nossa geração, acho que é um mito básico, assim, master. Que realmente, né, a gente não quer, assim, não é um comer e não morrer. Hoje em dia a gente teve muito conhecimento, né, tem muito estudo na alimentação, na vida intraútero, né, como a gente estava falando aqui no começo. Que eu acho que esse é o mito que a gente precisa mais se desmistificar mesmo, porque chega muito paciente, por exemplo, com a avó, com a mãe, mas na época, besteira, eu comia, tava tudo bem, que besteira. Mas na época, se a gente for pensar rebuscar na época da alimentação das nossas avós, Sim. né, mais pra trás, era tudo mais natural. Então, acho que esse é o principal mito a ser desmistificado, isso, assim, que não é assim. E outra, achar que algumas coisas, se forem poucas quantidades, não vai fazer mal. Tipo, é só um golinho de refrigerante, é só um golinho de café. Café não é comida de criança. Tipo assim, café preto, né? Tipo assim, eu vou botar um café com leite, tem problema? Não, gente, tem problema, não é comida de criança. Então, assim, tem problema dar refrigerante pra criança? Tem, mesmo que for um pouquinho. Tem problema. Tipo assim, sabe? Não é pra dar, porque não é pra criar esse hábito na criança, não é pra criar esse momento, né? Esse relacionamento. E que a gente precisa ir construindo realmente um relacionamento mais saudável possível. E eu acho que é isso. Acho que Tem o os mitos nosso... também de alguns alimentos, só te interrompendo, né? Vai. Tipo assim, o mito do ovo, né? Que fazia mal. Sim. O O ovo, meu marido coitado, aqui é o fala, se vilão. decide. É, É saudável ou não é? Pode bem comer ou ou não é? Aí eu falo, Pedro, não é Então, questão de se decidir, é que assim, os estudos vão realmente evoluindo. Então, teve muitos mitos nessa parte alimentar, né? A questão do glúten, do coitado do ovo, o ovo. pobre do ovo sofreu durante anos. A questão do glúten, né? A questão da lactose. Mas eu acho que tudo é assim uma individualização. Você realmente vê o que é que cada
família, né, precisa e como é que vai ser. Acho que a gente, assim, eu tenho que trabalhar muito assim com essa parte também da empatia, Com certeza. né? Não adianta eu querer mudar, às vezes, por exemplo, né, tem crianças que têm demandas que elas exigem retirar alguns alimentos. Mas eu não posso simplesmente chegar para a família, tá aqui o papel. Eu falo, olha, o papel aguenta tudo. Eu posso escrever aqui, vai ficar um cardápio lindo. Se você não seguir, para mim não serviu de nada. Para mim vale mais uma mudança que você teve, que você conseguiu seguir, que você conseguiu implementar e que aí na próxima consulta a gente vai implementar outra coisa. E a gente vai ali construindo pouquinhos. tijolinhos por tijolinhos, né? Do que um papel com dieta perfeita que você não conseguiu seguir. Tem que ser uma coisa factível assim de ser feita, né? Com certeza. E eu acho que isso é o que é o grande assim lance da nutrição, né, da nutrição materna infantil, assim, a gente precisa ter muito essa habilidade mesmo assim de fazer um cardápio que seja legal para a criança, de ter essa parte lúdica, E como de você ser falou, a fácil de empatia e o executar, acolhimento. o acolhimento da família. Assim, eu sempre falo, eu não tô aqui para julgar ninguém. Não tô, eu sou mãe também, eu tenho, né, Conhece minhas os demandas, os desafios. meus desafios de estar fora de casa, de ter que fazer uma coisa prática e tudo mais, de trabalhar. Então, assim, a gente se entende, né? A gente vai entendendo. Mas a gente tem que ter a empatia e a responsabilidade de saber que a gente precisa fazer certas coisas, né? E assim a gente E assim a vai, gente vai levando. E vai eu levando e acho que o vai. nosso podcast ficou muito rico de conteúdo. Oh, que bom! E eu fico acho que feliz. eu conversava aqui mais 5 horas, tá? Pois é assim mesmo. E quando a gente junta, assim, a gente gosta de falar, hein? Mas, Carla, muito obrigada por ter vindo até Nada. aqui, até ter vindo à nossa sala e ter compartilhado esse tanto de informação. E foi um prazer lhe receber. Coisa boa, fico feliz. Seja Foi um sempre prazer. bem-vinda. Muito obrigada, Obrigada. Carla. E acompanhe a Carla nas redes sociais, porque assim, é riquíssimo e tem dicas diárias, É, eu viu? tô sempre Receita, compartilhando. Toda ela tá sexta-feira a gente sempre- bota receita. E assim, a gente tá sempre realmente tentando trazer informação de qualidade, né? Porque a gente vê hoje que tem informação de toda forma. Então, assim, eu sempre me comprometo muito de levar informação de qualidade, de poder estar ajudando o máximo de famílias que eu puder. Tem Sigam lá informação que nas eu vou redes lá sociais. denunciar, tá? Porque tem umas que. Tem umas redes sociais que eu vou lá Tem, denunciar o tem umas que é difícil, que conteúdo. é conteúdo impróprio Exato. de serviço à sociedade. Mas Então, mas é isso. acessem o Então a Carla gente. Laprovítera. Acessem Carla Laprovítera, _ Nutri. E eu tenho também um outro Instagram que é o Nutri for Kids, né? Que é a minha marca para essa parte infantil. Mas que eu sempre tô botando até mais no meu, porque eu acho que fica mais essa Sim. troca mesmo da gente fazer desse do dia a dia. E que é um E é isso que a conjunto gente todo, quer, né? né? É desde da tentante. Desde É a desde a tentante. tentante até Se você tá pensando em engravidar, pelo Já menos, marca a é consulta. pelo menos 3 meses. E é o pai e a mãe, viu? Porque o bebê é feito 50% do DNA do pai e 50% da mãe. Exatamente. Então parou essa história de ser só a mãe. A pobre Já da vai mãe meu carregando. cunhado a consulta, tá? Vou aguardar você lá. Exatamente. Qual é o nome do teu É cunhado? o Davi. Davi, tô lhe esperando lá no consultório, porque ela já disse que precisa. Um é alérgico à verde, a outra é cheia de coisa intestinal. Gente, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada, foi um prazer, gente.